Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo de número 5. Mateus 5, verso 5. Nós estamos caminhando nessa sessão do Evangelho de Mateus, conhecido como Sermão da Montanha, e nós estamos nessa sessão do sermão, a introdução, conhecida como as bem-aventuranças. Nós chegamos à terceira bem-aventurança nesta noite. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, eis-nos aqui para te adorar, já louvamos o teu nome, já te bendizemos. Nesse momento, ó Pai, queremos ouvir a tua palavra exposta aos nossos corações, aplicada aos nossos corações. Pedimos a tua misericórdia, a intervenção do teu Espírito, que o teu Espírito, ó Pai, com a palavra venha nos santificar. Abençoa, ó Pai, esse ajuntamento. O nome do Senhor seja bendito, exaltado, especialmente, ó Deus, nessa obra que é do Senhor em nossos corações. Santifica, ó Deus, a tua igreja, salva, ó Deus, os perdidos, exalta o teu nome, usa, ó Pai, essa passagem, essa exposição, capacita-nos, ó Deus, a mim e aos irmãos que aqui estão, para que possamos ser abençoados, ó Pai, nesse momento. O que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma cena no próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Evangelho segundo Mateus, em que a mãe de João e de Tiago, ela procura ali o Senhor Jesus Cristo e ela faz um pedido um tanto ousado ao Senhor, que no seu reino, cada um dos seus filhos pudesse sentar, um à direita e outro à esquerda. Jesus confronta ali sobre a eles por aquele pedido, diz: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? E eles disseram: podemos beber. E de fato eles haveriam de beber, porque seriam martirizados, morreriam pela causa do Evangelho. Porém, o Senhor explica que no reino de Deus, o modo como o reino de Deus, ele se estabelece nesse mundo, ele é completamente diferente dos reinos desse mundo, onde há uma pirâmide, onde nós, em geral, estamos ali na base dessa pirâmide, e há os poderosos dessa terra, que exercem o seu poderio, a sua autoridade. E Jesus explica ali para eles, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, há muita confusão sobre a natureza do reino de Deus. Os próprios discípulos que andaram com o Senhor ali estavam confusos. Os judeus tinham uma expectativa sobre o reino, algo como que terreno. E, meus irmãos, tanto nessa passagem que li, como nesta bem-aventurança que vamos considerar nesta noite, nós vemos que a palavra de Deus nos confunde, a sabedoria de Deus nos confunde. Quem diria, meus irmãos, que o domínio será entregue aos mansos? Quem diria? Porque quando olhamos para os reinos dessa terra, quem é que exerce domínio? Pessoas poderosas, cheias de agressividade.
pessoas que se impõem, que têm um perfil de comportamento aos olhos do mundo, onde ela impõe a sua vontade, um temperamento forte, como eles dizem, mas o fato, irmãos, é que não é assim no reino de Deus. Porque o Senhor nos diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, para o mundo, o sucesso está no poder, na habilidade posta em prática, no exercer poder, no exercer da autoridade. Mas a igreja, irmãos, o reino de Cristo é um reino diferente. E nós, como crentes em Cristo Jesus, nós somos chamados pelo Senhor, somos vocacionados, justificados, para que sejamos santos. E aqui nas bem-aventuranças nós estamos vendo as graças cristãs. Aquilo que é o caráter cristão, bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados ou felizes os mansos. Cada uma dessas bem-aventuranças descreve o caráter daquele que é redimido, daquele que é salvo, daquele que tem o Espírito Santo. Então, quando as pessoas lá fora olham para nós, o que elas veem deveria ser algo que as confunde. Porque na igreja de Cristo, o reino de Deus, no reino de Deus, o maior é o que serve. Somos chamados, então, a essa mansidão, essa humildade que nós vamos ver aqui neste texto. Pregador, anglicano, o bispo Riley, ele diz o seguinte: no mundo, o grande é o que tem mais terra, mais dinheiro, o maior número de servos, maior posição social e poder. No reino de Deus, o maior é o que procura promover a felicidade dos outros, espiritual e temporal. Grandeza não consiste em receber ou ser servido, mas em dar e servir. A grandeza do mundo é de qualidade diferente da do reino dos céus. Então, irmãos, lembre disso, essas bem-aventuranças, ela chegou em primeiro lugar aos judeus. Mateus escreve aos judeus em primeiro lugar, e desde aquela época já havia essa mentalidade de que o Messias viria e que o seu reino seria um reino conforme os reinos desse mundo. Que tão somente o Messias viria e ele expulsaria os romanos e colocaria então o seu povo, os judeus, em posições de cabeça no mundo, na sociedade. E então o Senhor Jesus confronta esta perspectiva que estava presente ali, está hoje também presente no nosso meio. Então, o que nós vemos aqui nas bem-aventuranças, nós vemos o caráter do cidadão desse reino. E nós vemos que essas características é a característica do homem, da mulher de Deus, recebidas pela graça de Deus, essas características. E nós vemos também, estudando estas bem-aventuranças, que há uma conexão. Nós já vimos duas bem-aventuranças. Então, essas virtudes, essas bem-aventuranças estão conectadas. Nós falamos sobre esse choro espiritual, bem-aventurados os que choram. Mas antes falamos também dos humildes ou pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito, irmãos? O pobre em espírito, nós argumentamos, tem a ver com a convicção de pecado. Quando Deus abre os nossos olhos, nos faz ver que nada somos, nada temos. Estamos perdidos em nós mesmos. Somos pobres diante do Senhor, não temos justiça. E então, quando temos nossos olhos abertos, nós passamos por esse luto espiritual, quando ele diz, bem-aventurados então os que choram. Esse choro é um choro espiritual. Não é por perdas materiais,
não é por qualquer outro motivo natural, mas é o choro que o Senhor, o pranto, o luto que o Senhor promove em nossas almas, quando percebemos que estamos perdidos. Então há uma sequência lógica. Primeiro o Senhor nos faz ver que somos pobres, somos levados a chorar os nossos pecados, e então brota dessas graças a pobreza de espírito, o choro espiritual, essa mansidão. Então, essa mansidão que o Senhor Jesus diz aí, bem-aventurados os mansos, essa mansidão tem a ver com humildade também. Mas é uma humildade de espírito que nos leva a chorar. Então está conectado. Essa mansidão é fruto da graça de Deus. E essa mansidão agora aqui, é claro que mas você diz, mas pastor, nós já vimos a humildade lá na pobreza de espírito. Mas aquela primeira humildade que nós vimos ali, bem-aventurados os humildes, né, os pobres, tem a ver com quando você olha para você mesmo, para o seu pecado. Mas os mansos agora tem a ver com a nossa relação com Deus, com a nossa relação com o nosso próximo. Então, irmãos, o pobre de espírito, o que chora, ele é feito manso. É um novo homem. Ele agora, esse novo homem, é feito um homem manso. E ele agora é capacitado a suportar sofrimento, insultos, injúrias. A W. Pink, ele diz isso. Mansidão, o que é mansidão? É aquela graça no crente que, quando em exercício, faz suportar com paciência insultos, injúrias. E não apenas isso. Mansidão, irmãos, lembra lá do povo no deserto? Saiu, vivia no Egito escravo. Deus o libertou. Mas agora eles só lembravam das coisas boas do Egito, não da fornalha de ferro do Egito, e começaram a murmurar contra a providência de Deus. Então, esse caráter murmurador, esse coração irado, insubmisso, isso é o contrário da mansidão. O coração manso, quando alguém, o crente, irmãos, o crente, quando ele é feito manso, ele se submete à providência de Deus. Ele sabe que é Deus que manda as dificuldades. Veja, irmãos, como isso nos confronta, o quão distante estamos, né, dessa mansidão, que a palavra de Deus nos aponta, é um fruto do Espírito. Então, essa pobreza de espírito gera um choro, gera uma mansidão, que nos faz entender, já que eu não mereço nada, eu sou pecador, eu sou perdido, isso me dá mais condição de suportar as injúrias. Também me torna mais pronto a ser instruído. Irmãos, a mansidão, quando nos coloca diante de Deus, sabendo que tudo vem de Deus, que temos que ter um coração manso diante do Senhor, e também diante da sua lei, das suas instruções. Nem tudo nos agrada. Na verdade, muito vai contra a nossa carne. Mas um servo de Deus, um discípulo, essa pessoa feliz e mansa e bem-aventurada, ela se submete à palavra de Deus, às verdades de Deus, para ser instruído, para ser admoestado. Também essa humildade nos faz olhar para o próximo e os estimar em honra mais do que a nós mesmos. Então, o homem manso é o homem que aprendeu a se submeter ao Senhor. Não é cheio de direitos. Porque, na verdade, nós murmuramos, reclamamos, porque, de fato, nos achamos cheios de direitos.
Somos orgulhosos diante de Deus. Talvez precisemos experimentar a pobreza de espírito, o choro, o quebrantamento, para que possamos entender o que é essa mansidão da parte do Senhor. Irmãos, quais são os exemplos bíblicos de mansidão? Tem vários. Os santos de Deus tinham essa graça. Abraão, Moisés, Davi. Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, ela cita Moisés como alguém que se destacou, como uma pessoa mansa. Mas em que sentido Moisés era manso? Será que ele já nasceu manso? Porque a gente olha para algumas pessoas e diz, não, aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, ela já tem um caráter mais tranquilo, é mais fácil de se relacionar com aquela pessoa. Irmãos, não é essa mansidão que o Sermão da Montanha está expondo. Quando a Bíblia diz que Moisés era manso, lá em Números 12, quando o texto bíblico diz, e era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Em que contexto Deus diz isso? Lembra? Arão e Miriam estavam dizendo, não, Deus não fala só por esse Moisés aí, não. Os seus irmãos ali questionando algo que era uma vocação de Deus para Moisés, algo que Deus lhe deu. Mas nós sabemos, irmãos, que na verdade Moisés não foi sempre manso, porque Moisés teve um privilégio de ser criado na corte de Faraó, ser filho da filha de Faraó, e ele tinha, em alguma medida, consciência dos seus dons, das suas oportunidades, dos seus privilégios. É tanto que nós vemos lá em Êxodo que ele mata um egípcio que estava espancando um judeu. Ele mata ali um egípcio. E, à luz dos textos bíblicos, nós percebemos que ele achava que os seus irmãos judeus, que ele sabia que era um hebreu, iriam entender que Deus estava querendo os livrar por meio dele. E Deus não havia ainda chamado, vocacionado Moisés. Não havia. Deus não havia chamado. Ou seja, ele não era humilde, ele de fato, ele se adiantou, se posicionou ali, se colocou numa posição, teve que fugir do Egito, passou 40 anos cuidando de ovelha no deserto de Midian. 40 anos. Quando Deus aparece para Moisés, talvez ele achava que não tinha mais, né? E até ele resiste, né? Deus, irmãos, trabalhou na vida de Moisés, o humilhou, enviou circunstâncias para o fazer pobre de espírito, para o fazer chorar, para o fazer manso. Então, não é que Moisés sempre foi essa pessoa mansa, mas Deus o preparou para isto, Deus o santificou, o capacitou, lhe deu graça. Então, Deus, irmãos, ele tem uma obra em nós e, como temos visto e vimos aqui na palestra sobre relacionamentos, Deus usa as circunstâncias para nos transformar, pessoas difíceis, relacionamentos, circunstâncias. É o que Deus fez na vida de Moisés. Quando vemos a vida de Davi, por exemplo, a história de Davi, irmãos, Davi, quando ele mata Golias e ele é levado para a corte de Saul, Davi, ele havia sido ungido rei de Israel. Ele sabia que ele seria o rei. E o tanto que Davi tolera Saul, que já havia, de certo modo, sido rejeitado. E em tudo isso, nós vemos também ele como Davi, como um tipo do Senhor Jesus Cristo, como todos os servos de Deus, sofredores, mansos.
manifestando a imagem do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que essa característica, a mansidão, é uma característica distintiva, destacada da pessoa do nosso Salvador, do nosso Deus, do nosso Messias, do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando você lê o Evangelho, será que você não percebe cada sofrimento que o Senhor passou, a rejeição, traição, abandono, foi escarnecido. E a cada momento, irmãos, que ele estava ali sendo ridicularizado, esbofeteado, ele é o Senhor do universo. Ele poderia fulminar todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele poderia facilmente ter descido da cruz. Mas o que seria de nós se ele não tivesse completado a obra, aquela obra que era para a nossa redenção? Então, é sem medida a mansidão do nosso Senhor, a sua paciência, o quanto ele sofreu injustamente. E isso, de fato, irmãos, nos mostra o que a Bíblia quer dizer com essa mansidão. E o Senhor Jesus se humilhou, ele se esvaziou, se humilhou, e espera-se dos salvos, dos seus discípulos, e como vemos aqui no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos. Muita gente acha que cada fruto do Espírito, cada bem-aventurança, um crente diferente tem. Não é assim, irmãos, que devemos entender as bem-aventuranças. Todo crente experimenta essa pobreza de espírito, esse choro, e vai experimentar essa mansidão, porque é um fruto do Espírito. Em 2 Timóteo 2, 24 a 26, Paulo diz sobre o discípulo do Senhor, o servo do Senhor, ele diz, e ao servo do Senhor não convém contender. No mundo, né, a pessoa de autoridade é o brigão, é o que se impõe, exerce poder. Mas é dito ali, o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. O discípulo de Jesus Cristo, o cristão, irmãos, ele é essa pessoa diferente. A gente ouve isso, né? O cristão é diferente. O cristão é diferente. Aí a gente aplica isso, às vezes, a coisas só externas, embora também há um aspecto em que deveríamos nos diferenciar externamente. Mas há algo mais profundo que devemos considerar. O caráter, Deus está nos santificando, o nosso coração. A preocupação do Senhor é com o nosso ser mais interno. Então, o servo do Senhor, ele morre com Cristo, ele é unido a Cristo, o velho homem é crucificado, ele está sendo santificado. E ele tem o Espírito Santo e espera-se, se você é um crente, não diga assim, essa mansidão não é para mim, é para o irmão fulano de tal. É para todos nós, irmãos. E isso nos humilha, nos confronta. É nas nossas relações familiares, sociais, e a nível de igreja também. Então, o servo do Senhor, ele é um imitador de Cristo. Ele não deve ser alguém aí, né, nesse sentido aí, que gosta da contenda por gostar, mas manso, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão,
a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento, porque nós sabemos que quem dá arrependimento é Deus. Não é a altura do grito que promove arrependimento, não é. Através da instrução, da pregação, do ensino, nós devemos ensinar, e a própria linguagem aqui nos mostra, com mansidão, instruindo, manifestando amor às pessoas. E é Deus quem dá o arrependimento. É Deus que desperta, irmãos, as pessoas. Deus lhes dará, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade estão presos. Então a pessoa não arrependida, ela não pode se arrepender por ela mesma, ela é cativa de Satanás. E o servo do Senhor tem que ser manso, né? Tem que saber dessas coisas. Não são armas carnais que convertem as pessoas. Paulo fala isso, as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, métodos carnais têm sido introduzidos na igreja, na pregação, para gerar conversões psicológicas, superficiais. Não, irmãos, nós devemos ser imitadores do Senhor, crer no Senhor, usar as armas espirituais. Então, que fique muito claro que uma pessoa mansa não tem nada a ver com algo natural, que a pessoa já nasceu. Tem pessoas que são mais ativas, outras, né, são mais tranquilas. Mas não, irmãos, essa mansidão é para todo crente. E ser manso não é obrigatoriamente ser fraco. Porque o mundo olha, eles dizem assim, esse povo é fraco. E não quer dizer isso. Mansidão tem mais a ver com o modo como usamos a nossa força. É o que falamos de Jesus. O nosso Senhor, ele poderia ter destruído imediatamente os seus inimigos, seus opositores com justiça. Mas ele agiu com mansidão, ele tinha um propósito, um foco, a nossa salvação. Então, mansidão não é gentileza natural ou aprendida, essa mansidão, ou qualquer lentidão natural, não tem nada a ver com nada biológico ou comportamental, não é técnicas. Eu vou comprar um livro com algumas técnicas para ser uma pessoa mais mansa. É um fruto do Espírito, irmãos. Será que você consegue pensar nesses santos da Bíblia como pessoas fracas? Como citamos aí Abraão, Moisés, Davi, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, essa mansidão tem a ver com esta bem-aventurança, com a obra da graça de Deus em nosso coração. É algo que só Deus pode produzir nas nossas almas. Só o crente pode viver. Não devemos esperar do mundo ou de pessoas não convertidas. Não é natural. A carne não irá submeter diante da providência de Deus, da lei de Deus. Só um salvo pode imitar a Jesus. Só o crente convertido é esse bem-aventurado, esse manso. Então, isso é impossível ao incrédulo. Nós não devemos esperar dos não convertidos essa mansidão. Por outro lado, irmãos, nós que somos crentes e temos o Espírito, espera-se de nós. Espera-se de nós essa mansidão. E devemos nos arrepender quando falhamos, e falhamos infelizmente.
Nós falamos de Moisés, né? Mas você lembra de Moisés, né? Teve uma hora que Moisés não entrou na terra. Porque, de fato, irmãos, ele é homem como eu, como você. E era o homem mais manso que tinha ali. Mas, de fato, se irou. E não submeteu a Deus, a providência de Deus. Deus enviou aquela circunstância para ele. Deus disse como ele tinha que fazer. Ele tinha que submeter a Deus. E assim somos nós, irmãos. Quando nos iramos, quando agimos de modo carnal, estamos murmurando contra Deus, não nos submetendo à sua ordem, à sua vontade revelada e à sua providência. Então, não é fácil ser manso e mesmo o crente, claro, o crente vai lutar. Às vezes até, como vi nos comentários lá, é muito fácil às vezes assim, você mesmo dizer assim, eu sou pecador mesmo. Eu não sou nada, não mereço nada. Tudo que eu tenho vem de Deus. Mas quando outra pessoa vem e mostra o seu pecado, Deus usa como instrumento, ou por algum outro motivo, até pelas nossas fraquezas mesmo. As pessoas podem falar mal enquanto estamos sendo fiéis, mas também podemos sofrer por causa do nosso pecado. E às vezes, como é difícil ser humilde, nos submeter dizendo, Deus é justo, eu mereço mesmo. Essas calúnias. Então, irmãos, essa mansidão, diferente daquela pobreza inicial, ela tem a ver com essas relações sociais. Essa mansidão tem a ver com o modo como nós reagimos. É mais ou menos o oposto da ira. Essa mansidão é o oposto de um proceder irado, melindroso, que é muito comum nos nossos dias. Muito comum entre nós, infelizmente. Então nós devemos ser humildes nos nossos relacionamentos. Nós não merecemos nada mesmo. Só que é difícil às vezes quando somos tratados assim, né? De verdade. É quando as pessoas falam mal ou coisa do tipo. Às vezes até com algum motivo justo. Então, manso é a pessoa capacitada por Deus a suportar o dano e o sofrimento. Porque ele sabe que é menos do que o que ele merece. O sofrimento é menor do que o que a pessoa está falando, ela nem sabe, né? De fato, se ela soubesse. Então, manso não é uma pessoa, esse manso, irmãos, e o cristão, nós não podemos ser, como vimos também na nossa palestra de relacionamentos, uma pessoa irada, retraída, que se isola. Nós temos que ser como Cristo, que foi injustiçado e sempre atendia as pessoas que iam a Ele, sempre aberto, mesmo sofrendo, mas manifestou bondade, mansidão. E aí, diante de tudo isso que estamos vendo, você pode perguntar, mas por que é que encontramos tão pouco desse tipo de mansidão em nós mesmos e ao nosso redor? Primeiro, irmãos, porque é uma graça de Deus. Não é natural, é o que falamos, é uma graça de Deus. Mas também nós, como igreja, lembre, nós vimos aqui também pela manhã, estamos num processo de santificação. Mas muitas vezes não entendemos o nosso papel nesse processo, não usamos os meios de graça, não oramos, não meditamos. Infelizmente, talvez também, isso é pouco pregado, deveria ser mais pregado, essas verdades do Sermão do Monte. Então nós precisamos meditar e entender que este é o propósito de Deus para nós.
não esse padrão miserável de espiritualidade que nós temos. Porque nós lemos na história da igreja o que os irmãos sofreram injustamente, em guerras, em perseguições, lançados às feras, à fogueira, e se submeteram à providência de Deus, e foram até o fim. E hoje, por tão pouco, né, não vou nem falar dessa situação aí da pandemia, não é por tanta coisa pequena, nós desistimos de tudo, ou de fato reagimos de modo irado para com os nossos irmãos, ou em agindo assim não nos arrependemos, porque vai acontecer. Mas não deve se pôr o sol sobre a nossa ira. Irai-vos e não pequeis, né? Nós vamos, infelizmente, nos irar. Então, irmãos, Deus quer nos santificar como igreja, que olhemos para Cristo, meditemos nos seus sofrimentos, como ele foi manso. Então, como igreja, precisamos ser confrontados. E essa bem-aventurança nos confronta, nos humilha. Nos faz ver que nada somos pobres diante do Senhor. Então nós precisamos orar. Talvez, irmãos, falando de modo geral, a nível de igreja, nós não vemos esse tipo de humildade, porque talvez, temos que dizer, infelizmente, talvez hajam poucas conversões, conversões genuínas. Muitas pessoas que não sabem nada sobre o que Jesus está dizendo aqui, nunca meditaram, nunca foram confrontadas, humilhadas. E estão dentro das igrejas e não sabem o que é essa pobreza, esse choro, essa mansidão espiritual. E nós, irmãos, estamos aqui, Deus nos permite estarmos aqui diante dessas verdades, porque Ele tem um propósito. Se Deus tem nos dado, se Deus está enviando, o Senhor Jesus está falando, Ele que nos deu esse sermão, nós não devemos fugir dessas considerações. É para o nosso bem que o Senhor nos confronta, que precisamos ser confrontados. Então, talvez o motivo de haver pouca mansidão é porque precisamos de uma conversão genuína ou uma fé mais fortalecida. Temos fé, mas é uma fé fraca. Mas talvez precisemos ser levados à convicção de pecado. Então, precisamos, como igreja, levar a sério, uma questão séria, essa questão das bem-aventuranças. Precisamos ser confrontados. Mas também, irmãos, há uma promessa maravilhosa conectada a essa bem-aventurança, de que herdaremos a terra. Então, somente o eleito, o Filho de Deus, o Santo, herdará a terra. Nós, nas nossas relações humanas, nós temos a ideia de herança, algo que é deixado, um legado de pai para filho. E quando acontece esse momento, apesar da tristeza do luto, há ali aquela divisão, uma expectativa, e há uma herança. E o Filho de Deus, esse que é escarnecido, perseguido, esses que morreram na fogueira, foram estrangulados. Irmãos, o ódio era tão grande que teve mártires que eles mandavam desenterrar, queimar e jogar no rio, depois de morto já. O ódio era tão grande ao cristianismo, ao protestantismo. Imagine aí que vários santos, eles não toleravam, era um ódio. Matavam como se fosse... E depois ia para casa, fazer qualquer coisa, dormir.
pessoas incrédulas, que não conhecem a pobreza de espírito. Agora, que extraordinário, irmãos, esses santos, sofredores, esses que seguem a Cristo, que se identificam com Cristo, esses que o mundo escarnece, despreza, persegue, esses herdarão a terra. Assim como o Senhor Jesus Cristo primeiro se humilhou, né? Os humilhados serão exaltados, né? O Senhor Jesus diz, né? Os humilhados serão exaltados. Então há esse caminho. Nós devemos trilhar, como o Senhor Jesus Cristo, esse caminho da cruz. Então imagine que esses santos, e assim nós também que sofremos com Cristo, herdaremos não uma parte da terra, um pedaço, né, como geralmente nossos pais, quando conseguem deixar alguma coisa, deixam um pedaço de terra, né? Um pedacinho ali, uma herança, quando deixam. Mas como filhos de Deus, nós que somos pobres, que não somos nada, que não temos nada nesse mundo, nós herdaremos a terra. Somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com o Senhor. Tudo nos é dado, Deus nos deu o Filho, e em Cristo nós temos todas as coisas. E essa vida aqui é só uma preparação para tudo isso. Então, irmãos, nós podemos suportar, você pode suportar o sofrimento. Nós podemos, com a ajuda de Deus, pela graça de Deus, é fogueira, né, como no passado, quem sabe, né? Ou outro método que eles usam para manifestar a sua ira contra os santos de Deus. Qualquer que seja o método, o sofrimento que nos seja imposto como servos de Deus, irmãos, nós podemos nos submeter à providência de Deus. Nós podemos, porque Deus nos dá essa graça, Deus nos dá o seu Espírito, e porque nós temos essa promessa que nós somos os herdeiros da terra. Nós venceremos pela graça de Deus. E também é dito, né, os comentaristas também aplicam isso, ao contentamento. Nós já somos filhos, já somos herdeiros, e nós já podemos viver contentes aqui, nesse mundo. Somos herdeiros, ainda não na posse desta herança, mas herdeiros com o Senhor. Então, meus irmãos, que maravilhoso pensar. Veja como é diferente do que o mundo faz. Então, os humilhados serão exaltados, realmente. Irão ascender. Como Jesus também. Então, nós vemos esse padrão da cruz nas Escrituras. Então, meus irmãos, nós precisamos considerar todas estas coisas. É necessário, então, morrermos com Cristo. Se não experimentamos uma conversão autêntica, morrermos. O eu precisa morrer. Senão, não podemos experimentar essa mansidão. E que Deus nos ajude também, como salvos já, a crescer nessa graça, a experimentar essas bênçãos de Deus e viver de modo digno do Senhor e ter essa mansidão que aponta para Cristo. Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmãos, vamos orar mais uma vez, também já nos preparando para a mesa, sacramentos. Oremos ao Senhor. Senhor, nós ouvimos aqui a Tua palavra que nos exorta, o Senhor nos pastoreia, ó Deus. Precisamos do Teu Espírito, precisamos de fato reconhecer que nada somos, chorar, ó Deus, porque pecamos contra o Senhor, murmuramos, não nos submetemos à Tua palavra, aos Teus preceitos. Tem misericórdia, ó Pai, de nós e nos prepara agora para o momento aqui da mesa, nos dá o Teu Espírito nos conduzindo nesse momento ao arrependimento, ao quebrantamento,
aplica a tua palavra e também a pregação aqui visível. Nós estamos aqui anunciando a morte de Cristo, o seu corpo dado em nosso lugar, o seu sangue derramado, o pão, o vinho representando estas realidades. Alimenta, ó Pai, as nossas almas, nos faz crer e confiar que o Senhor usa esse momento para fortalecer as nossas almas e que o Senhor abençoe de fato, ó Pai, esta mesa. É o que peço ao Senhor, te agradeço em nome de Cristo. Amém. Irmãos, abram a palavra do nosso Deus em 1 Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 23. 1 Coríntios 11. A partir do versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai-nos pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, o autoexame, então, é necessário, né, diante da pregação, diante da mesa, o autoexame, discernir, né, quem somos, o que estamos fazendo, estamos em aliança com o Senhor, né, discernir o que significa, de fato, comer de Cristo, beber o seu sangue. Nós temos parte com Ele, nós somos dele, Ele é o Senhor das nossas vidas, e nós precisamos, então, andar nessa aliança de modo fiel, cumprir os nossos deveres diante do Senhor. Então é necessário o autoexame, porém, nós devemos nos examinar e participar, né? A menos em casos em que o conselho discipline, nós não podemos nos disciplinar, quem disciplina é o conselho da igreja, que tem essa prerrogativa, né? Mas nós não devemos participar sem nos examinar também, sem nos arrepender. Não é proveitoso, pelo contrário. Paulo ele vai dizer, e até que na igreja de Corinto, haviam pessoas comendo e bebendo, né, juízo para si. E ele diz que ele explica a presença de pessoas doentes e que morreram por conta disso. Ah, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Esse negócio de morrer gente na igreja, coisa do Antigo Testamento. Deus é dois, o pessoal acha que é dois deuses, né? Um Deus no Antigo e outro no Novo. E não é. Nós somos a igreja, o povo da aliança hoje, irmãos. O que Israel era lá. Então, nós estamos diante de algo sério, solene. Se você se tornou cristão e nunca entendeu isso, é necessário que você entenda. É sério que o seu relacionamento com Deus, a sua aliança com Deus é algo
importantíssimo na sua vida, e Deus leva a sério o que você diz. Deus sonda os nossos corações. Então nós devemos nos examinar, devemos ver, e principalmente diante do que vimos hoje, se há orgulho, no nosso coração, buscar, irmãos, esse quebrantamento, essa mansidão. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, Deus disciplina, Mas o melhor é quando nós nos julgamos, fazemos o autoexame, para não sermos condenados com o mundo. Então, essa mesa é do Senhor, Se tiver alguém que não é da nossa igreja, mas está em comunhão, anda com o Senhor, é membro de uma igreja fiel, pode e deve participar fazendo o autoexame. Não é ceia restrita, não é fechada. Mas se você não é membro de alguma igreja evangélica, não está em aliança visível com o Senhor, então você deve procurar, estar regularizando essa situação, é o ideal, para poder participar desse sacramento, o quanto antes, buscando o arrependimento e fazer parte da igreja visível. Irmãos, vou convidar então os presbíteros, que irão nos ajudar. Temos aqui o presbítero Marcos, presbítero Isvanildo. Então vamos